Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida e sobre a vida de toda a sua família. É com imensa alegria que estamos aqui mais uma vez no canal Palavras de Vida para trazer uma palavra de Deus ao seu coração. O tema da mensagem de hoje é alívio para os cansados. Você anda cansado ou cansada? Se a sua resposta é sim, eu quero lhe fazer uma outra pergunta. Você sabe, o que tem lhe causado este cansaço? Essa pergunta pode ter as mais diversas respostas. Como, por exemplo, o cansaço decorrente de um trabalho exaustivo, o cansaço decorrente de noites mal dormidas, o cansaço por problemas de saúde, e poderíamos ainda ter muitas outras respostas. Nestas crises que afetam diretamente a vida das pessoas, através do cansaço que elas têm, e que às vezes traz também desânimo, angústia, isto faz parte da forma como a pessoa está vivendo e também da forma como a pessoa está se relacionando umas com as outras. E nós precisamos olhar para estas dificuldades, estas crises, esses problemas que assolam as nossas vidas, para ver de que forma nós podemos superá-las. Daí eu sei que existem várias origens das crises, mas eu quero citar algumas delas. Então, pode ela vir de um relacionamento conturbado, pode vir também de fracassos de uma pessoa na área profissional, na área pessoal, na área empresarial, e também pode derivar de grandes perdas, como, por exemplo, a perda de uma separação de cônjuges, a perda de falecimento de um ente querido e também por conta de enfermidades que assolam as pessoas. Mas seja qual for a origem destes males, eu quero apresentar a você uma proposta feita por Jesus Cristo que te ajudará a enfrentar e superar estes problemas. O texto que nós vamos ler está em Mateus capítulo 11, versos 28 até o verso 30. Então o texto ali é um convite tão bom de Jesus a todos nós. E ele diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esse texto nos apresenta um convite de Jesus, e o convite é para dois grupos de pessoas. O primeiro grupo é o grupo dos cansados, e o segundo grupo é o grupo dos oprimidos, ou sobrecarregados, alguma tradução vai trazer desta maneira. Esta palavra cansados, no grego, é a palavra kopos, e ela tem alguns significados. Eu vou citar 5 significados que existem na palavra original. O primeiro significado é o significado de tristeza. O segundo significado é o significado de aborrecimentos e fadigas. O terceiro é o de labor, de um trabalho, e de um trabalho não comum, mas um trabalho forçado. E tem um outro significado, que é o significado de surra. E aí você pode pensar, mas por que surra está relacionado com cansaço? Porque esta palavra, ela tem a origem lá no significado grego, na época onde havia escravidão, e muitas pessoas elas eram surradas, nós sabemos disso. Então as pessoas estavam cansadas de apanhar. Mas não era só os escravos. Naquela época também muitas mulheres elas sofriam por açoites que elas levavam dos seus próprios maridos, ou eram punidas com açoites por conta de algumas coisas que a lei estabelecia que a punição deveria ser daquela forma. Então Jesus, olhando para todos esses tipos de origem de problemas que traziam cansaço às pessoas, ele vem com esta proposta convidando as pessoas que estavam cansadas para ir até a ele. A outra palavra
né, que é a palavra sobrecarregados ou oprimidos, conforme diz numa outra tradição, é a palavra fortis no grego. E ela significa, então, oprimidos por uma grande carga e também oprimidos pela religiosidade. Nós sabemos que na época em que Jesus viveu, né, havia uma opressão religiosa sobre as pessoas. Eles atavam fardos pesados, né, e como Jesus até criticou eles e confrontou, eles não queriam mover nem com a ponta do dedo, ou seja, aqueles que estabeleciam estas regras. Jesus disse, olha, vocês estão assentados na cadeira de Moisés e vocês atam fardos pesados, colocam sobre os ombros das pessoas e vocês não querem mover nem com a ponta do dedo. Né, os líderes religiosos daquela época. Existem muitas pessoas, né, também cansadas, oprimidas por religiões. Elas estão sofrendo, elas não foram ainda iluminadas pelo Evangelho Salvador de Jesus, o Evangelho que liberta as pessoas cativas e oprimidas. E Jesus, então, vendo todos esses problemas, ele faz o convite, e o convite é bem claro. Ele diz, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Diante deste convite, a primeira atitude que devo ter é de aceitar o convite feito por Jesus. E é diante destes problemas que Jesus faz o convite, é que nós precisamos, então, correr para ele. Se eu tenho este problema, eu preciso correr até Jesus. E a pergunta, né, que nós precisamos dar uma resposta a ela é como que eu devo aceitar este convite? A resposta é, eu então aceito o convite correndo ao encontro de Jesus. Eu aceito o convite indo até onde Jesus está. Ele me chama para ir até ele. Né? A primeira palavra apresentada neste convite de Jesus é a palavra vinde, né? Que no grego é a palavra deut. E ela tem dois significados importantes e eu quero compartilhar esses significados com vocês. O primeiro significado da palavra vinde é venha até aqui. Não é apenas vinde à distância e a pessoa ficar imaginando, mas é ir até onde Jesus está. Né? E o segundo significado é ir agora, ou venha agora. Então, quando Jesus chama, ele chama para que as pessoas vá até ele e que vá imediatamente. Você já notou que normalmente quando estamos em crises ou passando por lutas e dificuldades, nós tendemos a clamar a Deus para Deus vir nos socorrer. Nós clamamos, oh Senhor, venha, me socorra, né, me tire deste lugar ruim, me liberte deste mal, me cura e etc. Nós sempre estamos clamando para Deus vir até nós e socorrer. O que o ser humano, né, normalmente deseja é que Deus vá até a ele, né, resolva as suas crises, resolva os seus problemas e depois, então, Deus está liberado para ir embora, para que ele possa continuar vivendo a sua vida rotineira, aquela vida que ele quer viver. Mas aqui, no sentido original da palavra, Jesus é que está convidando para irmos até ele. O texto não diz que era para você convidar Jesus para ir até você. Então, se você está cansado e sobrecarregado, você precisa ir até Jesus. E outra pergunta que cabe aqui, né, qual a diferença de eu ir até Jesus e de Jesus vir até a mim? A resposta é simples. Se você clama para Jesus ir até você, você não se mexe, você não se levanta, você não tem uma ação ordenada para solucionar o problema. Em outras palavras, você vai clamar e ficar esperando que a bênção caia no céu. É como aquele que quer um emprego e ele clama a Deus e diz, olha, eu quero que o Senhor me dê um emprego. Mas ele não vai atrás do emprego, ele fica em casa, lá sentado assistindo televisão. Então, é nesse sentido de que nós precisamos ir a Jesus. Então, se eu, diante da crise, diante dos problemas, diante dos males que atingem a minha vida, eu procuro ir a Jesus, eu estou tomando uma atitude, eu estou me levantando, eu estou pensando, eu ando e eu vou atrás de Jesus, e eu vou fazer aquilo que Jesus tem me ensinado, também na sua palavra, nos comportamentos que devo ter com relação à proposta dele
revelada através das Sagradas Escrituras. E dentro dessas propostas, nós precisamos orar. Eu preciso glorificar a Jesus, eu preciso cultuar a Ele, ao nosso Deus. Eu preciso ler a Bíblia, eu preciso participar de um grupo de reflexões, de estudos bíblicos, de orações. Eu não posso ficar parado, esperando a bênção cair do céu, sem fazer nenhuma coisa, sem não ter nenhuma ação da minha parte. Então, quando Jesus diz, vinde a mim, Ele está esperando atitudes da nossa parte, de que nós vamos até Ele. Ele espera que tenhamos ações concretas, Ele espera que levantemos da caverna e comecemos a dar passos ao encontro dele. Então nós vimos que o primeiro significado da palavra vinde, lá que é o Deus do grego, vem até aqui, e que precisa então haver da parte de cada um de nós uma ação, precisamos ir até Jesus. O segundo significado da palavra vinde, lá a palavra Deus do grego, é venha agora, e nós não podemos adiar. E às vezes nós temos tantas propostas e nós pensamos assim, um dia eu vou fazer isso, eu vou fazer amanhã, eu vou pensar. E quando então nós começamos a ter este comportamento, nós acabamos no caminho desistindo, aí acabamos não fazendo aquilo que nós deveríamos fazer. Então, para você ver como que é importante, nós seguirmos e irmos até Jesus, e fazer aquilo que Ele está mandando, ou está nos convidando a fazer. Eu quero citar para você duas outras passagens bíblicas onde aparece esta mesma palavra grega, que é a palavra Deus, que significa vinde. Conforme relata Lucas capítulo 5, e também nós temos o texto relatado em Marcos capítulo 1, e também em Mateus, Jesus, ele trabalha ali junto com seus discípulos, o convidando para que eles pudessem seguir Jesus como sendo seus discípulos. Isso aconteceu quando Pedro, Tiago e João, eles passaram a noite toda trabalhando, tentando pescar, e eles não pegaram nada, e eles estavam ali na praia, lavando as redes, e Jesus então chega até aquele local, ali tem 2 barcos vazios, e Jesus então empresta o barco de Simão Pedro, e ele vai um pouco dentro do mar, e ele ali então começa a ensinar as pessoas. Depois que Jesus sai dali de dentro do mar, e ele vem à terra, ele diz para Pedro e para os demais que estavam ali, entre ali no mar, vão um pouco adiante, e vocês vão ali, lance a rede para pescar. E Simão Pedro, então, ele diz para Jesus, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E eles então vão e de fato lançam a rede, e eles então pegam tantos peixes que quase se rompiam as redes. Diz a palavra que eles já encheram 2 barcos de peixes, e eles ficaram espantados, ficaram também maravilhados com aquilo que aconteceu naquela pescaria, e eles já haviam pescado naquele local, eles não tinham pego nenhum peixe. E Jesus, então, depois de ver eles trazendo os peixes de volta, Jesus faz uma proposta, um convite para aqueles discípulos. E a proposta de Jesus era, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homem. Então, diante daquele convite de Jesus, eles aceitaram o convite, eles largaram tudo e seguiram a Jesus imediatamente. Veja que esta mesma palavra que Jesus usa convidando para ir a eles, os cansados e oprimidos, é a mesma que Jesus usou chamando Pedro, Tiago e João. E a diferença que houve na vida daqueles homens é que eles aceitaram o convite, eles largaram tudo e eles então seguiram Jesus imediatamente. Uma outra passagem bíblica que aparece esta mesma palavra do convite feito por Jesus é o convite da parábola da grande ceia, que está registrado em Lucas capítulo 14, verso 16, e lá diz que um certo homem fez uma grande ceia, e convidou a muitos. E a hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados, vinde,
que já tudo está preparado. Daí eles começaram então a apresentar desculpas. Um disse, olha, eu comprei um campo, importa vê-lo. O outro, eu comprei 5 juntas de bois e eu vou experimentá-los. O outro, eu casei e eu não posso ir. Então, quando aquele servo voltou e anunciou ao seu senhor as recusas dos convidados, ele ficou indignado. E ele disse ao seu servo, sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres, os aleijados e mancos, né, e também os cegos. E eles então, o servo tendo feito aquilo, ainda tinha lugares. Então o Senhor disse, olha, vai também pelos caminhos valados e força-os a entrar para que a minha casa se encha. Porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provarão da minha ceia. Veja, o convite era para ser atendido de imediato. Não poderia ser para o outro dia. Não podia adiar aquela festa. Aquele senhor estava convidando para que eles tomassem uma decisão instantânea, imediata e comparecessem àquele lugar. Assim é o convite de Jesus. Nós não podemos adiar a ida até Jesus. Não podemos protelar a decisão. Adiar e protelar a decisão de ir é recusar ao convite de Jesus, é recusar o alívio oferecido por Jesus, é decidir continuar sofrendo. A palavra alívio, no grego, porque Jesus diz, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Esta palavra alívio no grego, que é a palavra anapau, ela significa ações para alguém parar, a fim de recompor as energias. Significa também descanso e significa manter-se quieto, calmo e paciente. Então Jesus, ele olha para este mundo cheio de movimentos de pessoas indo para um lado e outro e trabalhando, indo dormir tarde, levantando cedo, a correria tão grande. E Jesus está convidando então, as pessoas para pararem, não para deixarem de trabalhar, mas para parar e refletir nesse estilo de vida que a pessoa está vivendo. Daí a pessoa então precisa parar a fim de recompor as energias, precisa descansar, precisa acalmar o coração, precisa estar paciente. Não é um milagre onde você vai clamar a Deus e Ele vai derramar algo lá do céu e você vai ficar descansado, quando se trata então de um cansaço físico, de um cansaço mental. Nós sabemos que há o cansaço decorrente também de obras relacionadas à área espiritual das pessoas quando elas são atacadas por toda forma de mal, ou todos os males, todas as obras satânicas. Eu vou tratar disso em uma outra mensagem. Mas nós precisamos, então, olhar para esta proposta de Jesus, parar, ver o estilo de vida que estamos vivendo e ver se realmente nós devemos agir e viver desta maneira. E para nós irmos, então, até Jesus e nos libertarmos deste mal, nós precisamos trocar o nosso fardo pesado por um fardo leve. Nós precisamos trocar o nosso jugo difícil de carregar por um jugo suave. Esta é a proposta de Jesus neste texto. E quando a palavra ali fala jugo, que no grego é zugos, significa uma canga que é colocada sobre um animal de carga, ou aquela também colocada sobre escravos. E Jesus está lhe chamando para te libertar deste peso que você carrega em seus ombros. A palavra fardo, que é a palavra portion, significa carga ou peso, e também significa fraquezas da consciência que oprime a alma, e também ritos fatigantes. Eu quero comentar um pouquinho sobre essa questão de fraquezas da consciência que oprime a alma. Existem muitas pessoas que, por terem vivido uma vida ruim, uma vida, vou dizer, até depravada no passado, elas carregam em suas consciências a ideia de que elas nunca mais vão ser perdoadas por Deus e que elas, então, estão destinadas mesmo ao castigo eterno. E essas pessoas, então, elas não vão até Jesus, elas não buscam em Jesus o perdão para os pecados que praticaram no passado. E elas carregam este peso na consciência e vivem também uma vida oprimida. E Jesus está convidando pessoas, quando ele diz para ir até a ele, para ele trocar este fardo, ele quer aliviar
neste fardo do pecado, para que as pessoas sejam libertas e vivam uma vida livres, né? Uma vida onde ela possa então caminhar olhando para cima e deixando as coisas do passado, né? Aquelas práticas erradas no passado, e não viver mais cultivando, né, estas coisas em seus corações. Mas Jesus ele fala também de ritos fatigantes, né, que são ritos que às vezes a pessoa entra numa rotina e ela está seguindo rituais apenas, elas não estão vivendo uma vida com o coração livre diante de Deus. E as pessoas então se tornam escravas de ritos fatigantes. Jesus ele veio para libertar. E por final, Jesus fala do que há de mais importante como remédio para curar estes males. Este remédio, ele diz, é a mansidão e a humildade. Ele diz no verso 29, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Esta é a parte mais importante deste texto. Ele nos convida para irmos até a Ele. Ele nos oferece um curso gratuito. Ele nos oferece um aprendizado com seus próprios exemplos magníficos. Ele diz, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E o resultado é que vocês encontrarão descanso para as vossas almas. Um dos grandes fatores que nos traz cansaço e desgastes emocionais são os calorosos embates que promovemos na nossa convivência com outras pessoas. Alguém me fere e eu, pela natureza humana que há dentro de mim, eu quero dar o troco. Alguém me afronta e eu quero afrontá-lo também. Alguém me acusa e eu também quero acusar esta pessoa. Esta talvez seja, ou este seja talvez o maior fator das nossas crises. Elas começam pequenas e as nossas atitudes fazem com que elas cresçam. Há um texto em Provérbios, capítulo 15, verso 1, de acordo com a Nova Versão Internacional, e o texto lá diz que a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Daí nós precisamos, então, aprender, ponderar, dar respostas calmas. Não devemos entrar nos embates, nas brigas, porque isso vai trazer males aos nossos corações. Vocês já ouviram alguém dizer, eu tenho de matar um leão todos os dias. Há quem diga que este leão somos nós mesmos. Eu preciso me controlar, eu preciso domar este leão que há dentro de mim. Se eu não domar, eu vou causar males aos outros e estes males vão me atingir também e eu vou ter uma convivência conturbada, eu vou viver cansado, eu vou viver uma pessoa oprimida. Jesus foi o maior exemplo para lidar com estes problemas. O profeta Isaías, usado por Deus, revela como seria a conduta do Messias Jesus quando viesse, e o comportamento que teria esse Jesus diante dos seus acusadores, daqueles que iriam o afrontar injustamente. Daí o texto lá de Isaías 53, verso 7, diz, ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Então veja que Jesus foi afrontado, Jesus ele foi injuriado, ele foi levado injustamente à crucificação. Mas ele ficou tão calado que Pilatos até estava impressionado com a atitude de Jesus. Ele disse, olha, fale alguma coisa, daí eu posso te libertar. Você não sabe que eu tenho poder para te libertar? Daí Jesus diz, olha, nenhum poder tu teria se de cima não fosse dado. Então Jesus ele estava no controle. Ele era humilde, ele era manso, ele não era uma pessoa de estupim curto, ele não ia revidar. Tá certo que algumas vezes Jesus foi muito enérgico, mas era por causa do zelo da palavra de Deus e da conduta errada que os religiosos estavam tendo naquela época. Então Jesus nos ensina, ele é o grande exemplo. E Jesus está dizendo, vinde a mim e aprendam comigo, que eu sou manso e humilde de coração e vocês vão encontrar descanso para as vossas almas. O apóstolo Paulo,
também ensinou a igreja de Éfeso a ter um comportamento de humildade, de bom relacionamento uns com os outros. Daí o texto está registrado em Efésios capítulo 4, verso 1 e 2, de acordo com a Nova Versão Internacional. Daí o texto lá diz: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. O mesmo apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Filipos, ele cita o exemplo de Cristo e que deve ser seguido por todos nós, que deveria ser seguido por aquela igreja, mas também por todos nós. Isso está em Filipenses capítulo 2, versos 5 a 8. Ele diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Então veja que Jesus, sendo o próprio Deus, ele não considerou essa questão de ser o próprio Deus, ele esvaziou-se dessa deidade. E ele então agora se tornou servo. E como servo, ele se humilhou a si mesmo e ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Vocês perceberam que Jesus convida todos cansados e oprimidos e sobrecarregados para ir até a ele, para que ele possa aliviar. E esta é uma proposta real e verdadeira e ela funciona 100%. Mas para isso, nós precisamos trocar o jugo difícil de carregar pelo jugo suave, precisamos trocar o fardo pesado pelo fardo leve e precisamos principalmente aprender com Jesus, que é manso e humilde de coração. E se nós então aprendermos com Jesus, nós vamos ter todas estas cargas aliviadas, esses cansaços decorrentes de relacionamentos conturbados. Eles vão desaparecer das nossas vidas. E eu quero orar para que Deus nos ajude, que ajude também a você a ir todos os dias até esse Jesus maravilhoso para aliviar o cansaço, as sobrecargas e aprender a viver como este Jesus nos ensina, sendo mansos e humildes de coração. Oremos ao nosso Deus. Eu te agradeço, ó Pai, de poder transmitir a Tua palavra a estas pessoas que me ouvem através do canal Palavras de Vida. E sei, ó Deus, que muitas pessoas estão cansadas de relacionamentos conturbados, algumas querendo ir embora, outras, ó Deus, vivendo na mesma casa, mas separadas umas das outras. Ó Deus, talvez em algumas casas de pessoas que me ouvem neste momento, eles estão, ó Deus, incomunicáveis uns com os outros, vivem uma vida isolada, passam um perto do outro e nem olham no semblante. Ó Deus, não se preocupa com os problemas uns dos outros. E isto, ó Deus, eu sei pela Tua palavra que traz cansaço, que traz opressão às pessoas. E a proposta de Jesus é para que estas pessoas vão até a Ele, ou que vá até a Ele, para que sejam libertas deste mal. Ajude então, ó Pai, estas pessoas que vivem estas crises a irem até Jesus para que sejam libertas e possam viver uma vida abundante, aquela vida maravilhosa que o Senhor tem proposto para cada um de nós. Meu Deus, eu peço também que o Senhor cure as enfermidades físicas das pessoas. Tira, Senhor, toda a enfermidade e abra as janelas dos céus e abençoe os teus filhos para que tenham o pão de cada dia. Esta é a minha oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e eu peço para que você compartilhe esta mensagem com seus amigos e também se inscreva no canal, porque assim você vai estar nos ajudando neste projeto de semeadura da Palavra de Deus. Que Deus abençoe você e a sua família. Um grande abraço para todos vocês.